Você tem a sensação de que parece que a falsidade aumenta a cada dia mais? Que as pessoas parecem cada vez mais estarem dissimulando, a mentira parece estar reinando em vários lugares, aqueles que são bajuladores crescem a cada dia mais e parecem aumentar em quantidade? Pois é, o Salmo de número 12 relata uma situação exatamente como essa dos dias de hoje. E este salmo foi escrito há muito e muito tempo, o que demonstra de fato que a palavra de Deus, como dizia Billy Graham, é mais atual do que o jornal da manhã. Graça e paz, meu nome é Juliano Nascimento e você está no Devocional Kairos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Querido irmão, querida irmã, eu peço para que você assista este nosso estudo até o final, pois certamente o Senhor tem ensinamentos preciosos para o seu coração nesta manhã. E continuamos ainda no mesmo propósito de você hoje se lembrar de mais uma pessoa e você orar especificamente por essa pessoa e também encaminhar este devocional para ela. Para você já não se esquecer, já envie agora. Compartilhe este devocional com um contato e ore por essa pessoa. Vamos então observar aqui o Salmo de número 12. Ele continua com um sentimento muito parecido do Salmo de número 11. As verdades expressas aqui pelo salmista se parecem muito com aquilo que nós já encontramos também no Salmo de número 11. Mas agora ele dá uma ênfase maior em relação à falsidade. Ele observa ao seu redor essa decadência da sociedade, mas destaca algo, justamente a falsidade e a ascensão daqueles que são bajuladores. O que fazer diante dessas situações? Do verso 1 até o verso 4, nós enxergamos aqui o salmista expressando o seu clamor, um justo clamor diante de Deus, pedindo a intervenção divina diante de tamanha falsidade, diante de tamanha maldade. Perceba do verso 1 em diante. Salva-nos, Senhor, pois já não há quem seja piedoso. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns com os outros. Você tem essa sensação de que as pessoas estão cada vez mais falsas, falando a mentira uns com os outros, enganando, mentindo, buscando algum tipo de satisfação através da mentira, através da falsidade? E continua o verso. Falam com lábios bajuladores. Quantas pessoas hoje, infelizmente, usando da bajulação como forma de desenvolvimento, como forma de crescimento, de alcançar aquilo que tanto desejam. A bajulação é muito vista dentro das empresas, é muito vista no seio das famílias, infelizmente, é muito vista também nos círculos religiosos. A bajulação é vista por toda parte, inclusive também, por exemplo, dentro da política. São muitos aqueles bajuladores. Nesse período político, por exemplo, há muitos políticos, muitas pessoas usando da bajulação para enganar os eleitores, seduzindo os eleitores com doces palavras. E continua ainda o verso. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Ou seja, as pessoas agindo com cada vez mais bajulação, usando do meio da bajulação para ter algum tipo de ascensão, ganhar algum tipo de mérito, e o seu coração é fingido. A maldade está por trás das suas doces palavras. Inclusive, nós devemos ter muita cautela, principalmente nesse período eleitoral. Eu tenho percebido um crescimento, principalmente por parte de muitos partidos de esquerda, eles usando de versículos bíblicos, de palavra de Deus, para de alguma forma demonstrarem para a população que elas temem a Deus, que elas estão justamente no mesmo barco e que sim, os cristãos, os crentes podem sim confiar neles, o que é na verdade uma grande mentira, porque a sua vida não testifica os frutos de alguém que teme a Deus. Portanto, seja sábio, querido irmão, querida irmã, nesse período eleitoral. Observe os frutos das pessoas, olhe para a vida das pessoas. Os frutos denunciam as suas más obras. Pode ser que eles compartilhem versículos bíblicos, tentem de alguma forma encantar você falando de Deus, mas observe primeiro a vida dessas pessoas e você vai perceber que muitos deles, principalmente desses partidos de esquerda, eles não têm nenhum temor de Deus. Eles não temem ao Senhor. Por isso, tome muito cuidado. E continua aqui então esse clamor do salmista pela justiça de Deus. Ele relata esse cenário que está à sua volta ao Senhor. Ele diz que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua que fala soberbamente, lembrando que aqui se trata também de um trecho
de salmo imprecatório, onde se pede um juízo de Deus mais rigoroso sobre as pessoas. E eu já expliquei em outros salmos, outros estudos, sobre como funciona a nossa leitura hoje sobre a ótica de Jesus Cristo, né? Como é a nossa conduta hoje em relação às orações imprecatórias. Visite aí os outros estudos dos Salmos e você será esclarecido sobre isso se você ainda tem dúvida. Diz ainda o verso 4: Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos, os lábios são nossos, quem é o Senhor sobre nós? Infelizmente, querido irmão, querida irmã, é esse o sentimento. São essas as palavras que saem dos lábios dessas pessoas que não temem a Deus. Elas vivem se alegrando, contando os feitos que elas conseguem através da mentira. Elas dizem que prevalecem através dos seus lábios mentirosos. E com isso acreditam que estão alcançando algo de positivo. E toda essa situação, obviamente, entristece aqui o coração do salmista, né? Por isso ele levanta esse clamor diante de Deus. E esse sentimento talvez visite o nosso coração em vários momentos, nos dias de hoje também, em vários momentos que nós perguntamos, Senhor, até quando toda essa situação, até quando toda essa falsidade, até quando toda essa bajulação, até quando toda essa mentira ainda estará reinando. Se for essa preocupação que passa pelo seu coração, querido irmão, querida irmã, que você, aprendendo aqui comigo também deste salmo, que você possa na realidade descansar no Senhor, que você possa entender que a nossa esperança está na realidade em Deus. O Senhor é a nossa salvação, apesar de toda a falsidade, apesar de toda a mentira que está muitas vezes entranhada até mesmo dentro de várias religiões. E por isso, o salmista agora fala de outras verdades a partir do verso 5 até o verso 8. O salmista agora foca nessa confiança que nós podemos ter em Deus, porque de fato Deus nos preserva, Deus preserva os justos, o Senhor ainda cuida de nós no meio de toda essa falsidade, no meio de toda essa mentira, por mais que sejam momentos difíceis, por mais que sejam fases de tribulação, ainda assim, esse sofrimento é por um breve tempo. O Senhor tem salvação para cada um de nós. Diz a partir do verso 5. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor. Perceba, o levantar do Senhor não é só por causa da injustiça, o levantar do Senhor não é só por causa de toda essa maldade que está se levantando, mas o levantar do Senhor é por causa também do gemido dos necessitados, ou seja, o Senhor ouve a voz de sofrimento, o Senhor ouve esse clamor que procede de um coração justo, pedindo a Deus que o Senhor intervenha nessas situações de falsidade, de engano e de mentira, e de fato o Senhor ouve, o Senhor responde, o Senhor agirá ativamente sobre todas essas questões, sobre todas essas causas, e diz: eu porei a salvo aquele que anseia por isso. Você deseja a plena justiça? Você deseja que toda falsidade seja exterminada, ela acabe? Você deseja que toda a maldade seja excluída do mundo? Deus ouve o seu clamor. Deus ouve esse nosso clamor, porque diz: eu porei a salvo aquele que anseia por isso. O Senhor nos livrará de toda essa maldade. Haverá um dia em que a falsidade, a mentira, o engano não estará mais perto de nós. Nós estaremos livres de toda essa influência maligna. Louvado seja o Senhor. Diz ainda o verso 6. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em forno de barro depurada 7 vezes. Enquanto há engano no mundo, enquanto a mentira no mundo, enquanto a falsidade no mundo, talvez alguém que você confia traz um engano, te magoa através da mentira. Não é assim a palavra do Senhor, não é assim as verdades contidas aqui na palavra de Deus, porque de fato o Senhor é santo, no Senhor há a plena verdade, e por isso diz aqui nesse verso que de fato as palavras do Senhor são palavras puras. A palavra do Senhor é como prata refinada em forno de barro, depurada 7 vezes. Por isso a palavra de Deus conforta o nosso coração, por isso a palavra de Deus nos traz paz. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Maravilhosa é a palavra do Senhor. Diz ainda o verso 7 e 8. Sim, Senhor, tu nos guardarás, tu nos livrarás desta geração para sempre. Os perversos andam por toda parte,
quando aquilo que não presta é exaltado entre os filhos dos homens. Amado irmão, amada irmã, por mais que nós soframos por um breve tempo, é somente por um breve tempo, nós seremos preservados pelo Senhor, porque nós estamos sob o cuidado do Senhor, nós estamos debaixo do sangue de Cristo, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Confie nessa verdade, ignore toda a falsidade, ignore toda a maldade, continue avançando, pregando a mensagem de salvação, a mensagem de esperança que é Cristo Jesus, que você continue anunciando essas verdades. Não desista por causa da maldade, não desista por causa da falsidade, mas exerça a sua esperança em Cristo Jesus. Como eu disse no estudo do Salmo de número 11, a esperança para nós cristãos tem nome, se chama Jesus Cristo. Reafirme essa verdade. Alguém tem te magoado, você tem percebido muita falsidade ao seu redor, clame pelo sangue de Jesus, confie no Senhor Jesus, que em breve tudo isso acabará. Continue se esforçando em caminhar no caminho da verdade, porque o Senhor se agrada disso. Por mais que todo o redor esteja se corrompendo, ainda peça a Deus para que Deus te preserve no caminho da verdade. Que Deus te abençoe. Permitindo o Senhor, eu volto mais uma vez amanhã para nós aqui observarmos o Salmo de número 13, a oração de fé. Deus te abençoe.